Olá, boa tarde para o pessoal que está chegando na live. Hoje estou começando uma live aqui rapidinho para falar um pouquinho sobre como melhorar a vida de crianças que têm o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. E bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Essa, inclusive, é uma pauta tratada nesse livro, que está mais para o finalzinho aqui, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode melhorar a qualidade de vida de crianças que têm TDAH. Cada vez a gente vê mais crianças, mais casos de TDAH, e acaba sendo um impasse, uma dificuldade tanto para os pais quanto para a escola de estar lidando com crianças que têm o TDAH. Principalmente quando tem outras comorbidades, como TOD, como TOC, como a bipolaridade. Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que o livro fala para a gente aqui é ter sempre tempo disponível para interagir com a criança. A criança com TDAH, a gente sabe que existe muito tempo. Muito cuidado, muita atenção, tanto dos pais quanto de professores, de educadores. Todas as pessoas que fazem parte dessa convivência da criança com TDAH sentem que a criança demanda muita atenção. Seja no aprendizado, que a criança ali vai exigir mais explicações, mais estimulação, seja para fazer o que é necessário, que os pais também com certeza percebem que a criança exige mais aquele pulso firme, aquela lembrança de sua obrigação, vamos fazer, não vamos deixar para depois. Como em outros contextos. A criança perde o foco muito rápido, se desinteressa pelas coisas com muita facilidade, com muita rapidez. Então é difícil para a própria criança ter esse foco, essa determinação, essa autorregulação. Então é importante realmente aqui, ter sempre tempo disponível para interagir com a criança. Tanto no sentido de estimular, quanto no sentido de auxiliar ela, para que ela consiga realizar as tarefas da melhor forma possível, para que consiga superar dificuldades. É muito comum a criança com TDAH apresentar determinada dificuldade em alguma coisa e desistir daquilo, ou não fazer, ou não tentar mais, ou se frustrar muito por pouca coisa e querer desistir. Então é importante ter esse tempo disponível sim. Segunda coisa, incentivar as brincadeiras com jogos e regras. Além de ajudar a desenvolver a atenção, permite que a criança consiga se organizar por meio de regras e limites e aprenda a participar, ganhando ou perdendo, ou mesmo empatando. Isso também é algo bem necessário. Muitas vezes a criança com TDAH tem uma dificuldade em seguir regras, uma dificuldade para começar em manter o interesse. Então a gamificação, você trazer essas regras, essas obrigações como forma de jogo, ajuda bastante. Porque daí você consegue prender mais a atenção da criança, que ela tenha mais foco naquilo que ela está fazendo. E além disso, é importante colocar para ela realmente, isso pode, isso não pode. Esse você tem o direito de fazer, esse você não tem o direito. Esse é uma possibilidade e essa não é uma possibilidade. Deixar bem claro essas coisas ajuda bastante, porque é bem, assim, perceptível que muitas crianças com TDAH não entendem muito bem qual é o limite. Não tem aquela noção de até aqui eu posso, até aqui não. Isso é legal, isso não é legal. E muitas vezes elas se perdem justamente por esses excessos, por passar do ponto no que elas falam, passar no ponto do que elas fazem. Adultos com TDAH, a gente vê também muito esse passar do ponto de comprar demais, de comer demais, de falar algo que é indelicado, que não deveria ser falado daquela forma, de agir de uma forma que acaba sendo incomodativo para os outros, que os outros não lidam bem com isso, e aí surgem todas as consequências disso. Né? Então é importante incentivar realmente com jogos e estabelecer normas, estabelecer regras. Isso pode, isso não, para que as brincadeiras do jogo sejam trazidas também para a vida cotidiana, para que ela entenda que em determinados contextos tem regras, tem objetivos, tem coisas que são aptas e coisas que são inaptas, coisas que se deve fazer e coisas que não se deve fazer, que se deve evitar. Terceiro, quem tem TDAH pode descarregar sua bateria muito rapidamente. Se esse for o caso, recarrega com mais frequência. Alguns portadores precisam de um simples cochilo durante o dia, outros de passear com o cachorro, passar o final de semana fora e ainda praticar ginástica ou futebol. Descubra como a bateria do seu filho é melhor recarregada. Isso sobre recarregar a bateria também é bastante interessante, porque muitas vezes quando você coloca tarefas, obrigações para a criança, isso acaba sendo algo muito pesado para ela. Então, é necessário ter formas de ela lidar com esses momentos assim de muita atenção, tem que ter algo para relaxar ela, algo que ela consiga sair daquela ansiedade, daquele momento que realmente exige mais dela, né, um esforço que ela faz, então que ela consiga ter uma atividade que relaxe ela. Certo? Isso é bem importante. E claro, cada criança, cada pessoa vai ter um modo de fazer isso. Às vezes é ficando mais ao ar livre, às vezes é brincando com uma bola, brincando com um carrinho, conversando, passeando, tendo um dia diferente ou uma comida, um passatempo diferente. Tudo isso pode ajudar realmente para que ela tire aquela tensão, aquele cansaço que se deu por fazer atividades que exigiram muito dela, né? Que exigem muito dela. 4. Evite ficar o tempo todo dentro de casa, principalmente nos fins de semana. Programe atividades diferentes, não fique fazendo a mesma coisa. Leve todos à praia, ao teatro, ao cinema, para andar no parque, enfim, seja criativo. Esse também é bem interessante, o quanto que a criança com TDAH, o adulto também, mas principalmente a criança, tem dificuldade em permanecer fazendo a mesma coisa por muito tempo. E esse não ter o que fazer, ficar em casa,
causa muito tédio, causa muito desgaste realmente na criança, porque ela quer algo para ela fazer, quer algo diferente, quer algo que chame atenção. E ficar o tempo todo em casa pode ser muito ruim para quem tem TDAH. Na verdade, para todas as pessoas, mas principalmente para quem tem TDAH, que fica entediado com mais facilidade. Por isso é importante trazer experiências novas, tanto sensoriais, experiências de vida, mostrar novos contextos, até mesmo se não tiver jeito, tiver que ficar em casa, propor algo para fazer. Não deixar assim, fique aí. Né? Mas não, vamos fazer uma atividade junto, vamos fazer uma programação legal, vamos mexer no quintal, vamos assistir um filme, vamos criar uma maquete, vamos fazer alguma coisa, né? Um jogo, vamos jogar Uno. Tudo isso ajuda para que a criança consiga se desenvolver, não fique estressada, não fique entediada, não se isole, porque hoje é muito comum estar dentro de casa e estar, por exemplo, no tablet, no celular. E esse isolamento acaba prejudicando, por exemplo, habilidades sociais da criança. Acaba prejudicando na interação social, tudo isso. Por isso que é importante, mesmo que tenha que estar em casa, tenha que ficar em casa, é importante propor atividades, ter algo para se fazer, certo? E não precisa ser algo muito elaborado, mas precisa ser algo que chame atenção, algo que seja produtivo e algo que seja, de certa forma, educativo, que ensine algo para aquela criança, não só dentro de casa, mas também para outros contextos, certo? Por exemplo, para a escola, para convivência. Importante. 5. Estabeleça cronogramas, incluindo os períodos para descanso, brincadeiras ou simplesmente horários livres para se fazer o que quiser. Isso é muito legal de fazer e um adendo, com a participação da criança. Não adianta você fazer conforme você acha, sem consultar a criança ou sem que ela faça parte disso. É importante que ela faça parte disso sim. Tá? O que acontece? Muitas vezes não há esse planejamento do dia a dia. E aí as coisas vão acontecendo conforme dá. Isso é muito ruim para quem tem TDAH. É muito importante você ter um planejamento de você saber, eu vou ter que fazer uma atividade que é chata, que é repetitiva, que é difícil, de tal horas até tal horas. E depois disso, eu vou ter um período de descanso. Ou antes disso, eu vou ter um período de descontração, algo legal, depois eu vou para um dever, para uma obrigação, e depois eu retorno para um momento de prazer, retorno para um momento de diversão. É importante ter esse planejamento, essa previsibilidade. Isso causa tanto uma organização mental, quanto uma preparação, que ela já sabe, olha, eu vou fazer isso, mas depois eu vou ter algo legal para fazer. Eu vou fazer isso antes, mas depois eu tenho esse dever para cumprir também. É bem interessante, tá? E também para ela descansar, porque se você só colocar coisas difíceis, coisas que exijam muito, ela não vai dar conta de fazer tudo isso. E vai chegar um momento que vai bater o cansaço, vai bater o desânimo, vai baixar a motivação. Sempre intercalar. Um pouco faz aquilo que demanda muita atenção, que exige muito, e um pouco faz algo mais tranquilo, algo mais prazeroso, tá? Para que tenha o melhor proveito. A nossa cabeça, assim como o nosso corpo, precisa de momentos de descanso, certo? Então, você não consegue ficar correndo 40 quilômetros. Não. Você corre 5, descansa 2. Corre mais 5, descansa mais 2. E assim você chega nos 40 quilômetros. A nossa mente é a mesma coisa. A gente tem que exigir um pouco dela e descansar um pouco. Exigir mais um pouco e descansar mais um pouco. Certo? 6. Procure sempre perguntar o que a criança quer. O que está achando das coisas. Não crie uma relação unidirecional. Obviamente, os pedidos devem ser negociados e atendidos no que for possível. Isso que eu estava falando anteriormente, de ter a participação da criança. Não adianta você achar que está propondo algo muito legal se a criança não quer. Ou se ela não escolheu por isso. Então, claro, nem tudo que ela pedir vai dar para realizar. E muitas vezes não é na hora que ela quer. Mas é importante sim considerar ela, fazer esses combinados, fazer esses acordos. Olha, o que você quer fazer, o que você quer ganhar, o que é importante para você. Para que seja algo motivador para ela estar tendo aquele dever, né? O dever para ganhar algo. E esse algo tem que ser algo que ela quer, não algo que o adulto quer e que ela não liga. Então, é importantíssimo que a criança faça parte desse processo, que não seja algo unidirecional, realmente. 7. Use mural para afixar lembretes, listas de coisas a fazer, calendário de provas. E também coloque algumas regras que foram combinadas e promessas de um prêmio quando for o caso. Importante ter uma forma de lembrar, né? Pode ser uma agenda, pode ser um post-it, um mural realmente, um local, um quadro, né? Que esteja ali, olha, o que necessita ser feito, qual foi o combinado, qual é a recompensa. Esses estímulos visuais, principalmente, são bem importantes e fazem bastante diferença no processo, sim. Tá? Às vezes ser algo só verbal, só falado, não é tão efetivo quanto ser algo falado, mas algo também visual, tá? Algo que tem uma recordação ali em pontos-chave, né? Em locais que a criança sempre se movimenta por ali, sempre tem contato, sempre vê aquilo para lembrar. Para trazer a memória daquilo e, opa, o combinado é esse, o que eu tenho que fazer é isso, o que eu não posso fazer é isso daqui. É importante ter isso visualmente disponível, tá? Bem interessante, sim. E também estimular uma recompensa, como diz ali. Essa recompensa pode ser também elucidada ali no quadro. 8. Estimule e cobre o uso diário de uma agenda. Se ela for eletrônica, melhor ainda. As agendas devem ser consultadas diariamente. Tá? Mesma coisa que o anterior, falando assim no sentido de ter algo físico.
para mostrar não ser algo só mental. Porque mental ela pode esquecer, ela pode estar pensando em outras coisas e não lembrar. Agora, quando tem algo visual, que ela consiga enxergar ali, ó, tá aqui fixado, né? Uma agenda que ela tem que escrever, tem que consultar aqui para ver o que eu tenho que fazer, quais são as minhas obrigações, o que eu não devo fazer. Tudo isso é importante para que ela tenha mais organização na mente dela, certo? Muitas vezes, quando a nossa mente é agitada, é confusa, tem dificuldades, a gente precisa de um apoio físico. De um apoio físico, de caderno, de lápis, certo? De um bloco de nota, post-it, para dar conta daquilo que muitas vezes foge à nossa mente. Tá? E bom, essas foram as 8 dicas para melhorar a vida de uma criança com TDAH. Claro que tem várias outras dicas importantíssimas, certo? Principalmente na investigação, no cuidado de tempos em tempos ver como é que está a medicação, se faz atendimento com um psicólogo, como é que está sendo o andamento dos atendimentos, se está tendo avanço, o que está tendo dificuldade. Na escola também ter esse cuidado, como é que está sendo na escola, quais são as dificuldades, o que a família pode fazer, isso é muito importante. Mas essas são as dicas que estão aqui, ó, nesse livro. Como lidar com déficit de atenção e com hiperatividade, certo? Bem interessante. Agradeço você que participou, que esteve presente. Um forte abraço e até a próxima live.